de glorificarmos a Deus pelos nossos irmãos em Cristo. Irmãos, o objetivo da carta aos Romanos foi uma iniciativa do apóstolo Paulo. Eu quero recapitular o que nós já falamos. Foi iniciativa do apóstolo Paulo para levantar recurso. Então, o que é a carta a Romano? É um pastor, um missionário que escreve para uma igreja dizendo: eu vou aí, e eu vou aí porque eu estou precisando fazer uma viagem missionária e preciso de recurso. Então é um missionário pedindo ajuda a uma igreja. Você conhece isso nas campanhas de missões, a gente sempre recebia aqui missionários que estavam pedindo ajuda. E nós queremos nessa manhã, nesta noite, trazer esse ensinamento para você. O objetivo era o apóstolo Paulo tentar realizar a sua quarta viagem missionária. Bem, eu quero que você entenda comigo que o apóstolo Paulo, servo de Deus, planejou. Ele planejou tudo direitinho. O que ele queria? Ele estava na Macedônia e ele estava mandando uma carta para a igreja de Roma, e ele estava querendo dizer na carta que ele ia para lá, para Roma, mas que antes ele ia passar em Jerusalém para ajudar os crentes pobres de Jerusalém. Olha, o apóstolo Paulo ali naquelas igrejas de Éfeso, Tessalônica, naquelas igrejas ali daquela região da Macedônia, e dali ele queria ir para Roma, mas antes passaria em Jerusalém, e ao chegar em Roma, ele levantaria recursos financeiros para ir à Espanha. Então, olha que homem organizado. Eu estou aqui, eu vim aqui, peguei dinheiro, eu estou com dinheiro no bolso, eu vou lá em Jerusalém, vou levar o dinheiro para Jerusalém, de Jerusalém eu vou pegar um navio, vou para Roma, em Roma eu vou novamente passar a sacola, vou fazer o momento dos dízimos e oferta aí com vocês, vou levantar recursos e depois vou para a Espanha pregar o evangelho para a Espanha. Irmãos, planejamento maravilhoso, tudo divino. Ele estava querendo fazer a obra de Deus, mas não deu certo. Você sabe que o apóstolo Paulo não conseguiu fazer a sua quarta viagem missionária, ele não conseguiu chegar à Espanha, e quando ele chega em Roma, mas chega em Roma preso, e em Roma ele é preso, fica em prisão domiciliar. Na época não tinha tornozeleira eletrônica, ele só ficou preso dentro de casa, e depois de preso, ele vai para o calabouço, e depois ele é executado, ele morre em Roma. Então, os planos de Paulo foram frustrados. Será que Paulo falhou? Ele estava pensando na carne? Em hipótese alguma. Porque o homem faz os planos, mas Deus tem a última palavra. É o Senhor que quer. Não era da vontade de Deus que fosse Paulo para a Espanha. O evangelho chega à Espanha, mas não pela instrumentalidade do Senhor. Às vezes nós queremos porque queremos. Eu ouvi uma história e vivi isso. Eu pastoreei a igreja de Pedra de Guarati, de Fazenda da Bica. Quando eu chego na igreja, eu substituí um pastor que certamente o meu sogro que está aqui conheceu, era o pastor Genolino. Pastor Genolino e o diácono Saldanha foram para a Fazenda da Bica, e lá eles organizaram uma igreja na Fazenda da Bica. Pastor Genolino foi o primeiro pastor na igreja, e ele ficou um tempo lá, mas depois a igreja começou a dar alguns problemas, e a igreja estava planejando em tirar o pastor Genolino. Ele, numa sessão, num dia muito, uma palavra com bastante emoção, ele agarrou o púlpito dizendo: eu daqui só saio morto, e no domingo que a igreja ia fazer a assembleia para tirar o pastor Genolino, ele entra no caixão na igreja. Eu
substituir ele. Então, foi um grande aviso para mim e para todos os pastores. Por mais que pareça, esse púlpito pertence ao Senhor. Jesus é o Senhor da igreja, a igreja é do Senhor. É o Senhor que coloca, é o Senhor que tira, é o Senhor que... Ele fala na carta das igrejas da Ásia, ele diz ao anjo que está na igreja, ele diz assim: se não venho contra ti e te tiro do local onde você está. Então é o Senhor que coloca, é o Senhor que tira. Então o apóstolo Paulo ficou muito tranquilo com tudo o que aconteceu. A carta visava preparar essa viagem a Roma, e a carta, além de preparar, essa carta aos Romanos, ela toca em alguns pontos cruciais que até hoje são importantíssimas para as nossas vidas. Os judeus que haviam se convertido e que conheciam Paulo, eles estavam levantando dúvidas sobre a decisão, sobre aquilo que ele disse que estava abraçando. Você conhece a história de pessoas que no passado tiveram uma vida que trouxe bastante prejuízo para o reino de Deus? Essa pessoa se converte e depois a igreja, que deveria abraçar essa pessoa, começa a questionar essa pessoa. Será que é? Será que não é? Quem nos colocou como juiz para saber se é ou não é? Eu não me importo, eu oro, eu tenho que cuidar da minha vida e prossigo. O Senhor, Jesus é o Senhor da igreja. E os judeus que haviam se convertido, que conheceu Paulo, que sabia da história do apóstolo Paulo, eles começaram a levantar dúvidas. Eles estavam em Roma e Paulo sabia que ele teria uma grande oposição de muitos desses judeus que estavam em Roma, falando sobre a genuinidade da sua conversão. Diziam que ele era contra o sistema judaico, diziam que ele não havia nascido em Jerusalém, ele era um judeu, mas mesmo sendo judeu, ele foi criado no berço grego, e por conta disso dizia que Paulo não merecia crédito. A educação dele era uma educação, ali no berço da cultura na Grécia. Por esse motivo, na carta, ele antecede e começa a se defender e começa a se justificar. Então, na carta aos Romanos, eu sempre gosto de fazer essas divisões, do capítulo 1 ao capítulo 3, isso eu estou recapitulando. Ele fala sobre a perdição do homem, do 1 ao 3. Do 3 ao 5, ele fala sobre a justificação pela fé. Do 6 ao 8, ele fala sobre a santificação, como vencer o domínio do pecado. De 9 a 10, o apóstolo fala por que Israel não aceitou o Messias. E ele, de 12 ao 14, ele fala sobre os dons e unidade da igreja. No capítulo 15, novamente ele fala dos planos dele para ir para a Espanha. Capítulo 15, ele trabalha muito isso. E no 16 é a saudação final. Ele fala de muita gente que ele conhece lá em Roma, e ele começa a fazer uma saudação final. Bem, nessa noite nós queremos falar sobre o capítulo 2. Capítulo 2, Paulo lança uma pergunta nesse capítulo, e essas perguntas que Paulo fazia, trazia bastante incômodo à comunidade judaica. Ele pergunta: quem é o verdadeiro judeu? E logo as pessoas diziam assim: o verdadeiro judeu é aquele que nasceu na região, é aquele que foi circuncidado, é aquele que é filho de Abraão. Esse é o verdadeiro judeu.
E Paulo começa a trabalhar esse novo conceito do verdadeiro judeu. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo virou os canhões para Israel, porque no capítulo 1, ele está falando dos gentios. Aí o povo de Israel, os judeus falam, realmente, esse povo, realmente, eu concordo contigo. Só que no capítulo 2, o canhão que estava para os gentios, ele vira agora para os judeus. E o critério que ele usa é muito forte para os judeus. Ele afirma que todos estão perdidos e são culpados das ofensas. Capítulo 2, vamos ler de 1 a 5. Observe o que ele diz. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julga a quem quer que seja, porque não que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que as condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homens, que condena os que praticam tais coisas e faz a mesma, pensa-te que livrarás-te do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumula contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Irmãos, Paulo, ele vai com os dois pés no peito do povo judeu, aquela tesoura, aquela voadora que ele bate com esse critério. Ele está falando que ele deixa claro que não há vantagem nenhuma ser judeu. Ele diz que não há vantagem nenhuma, porque o Senhor não está preocupado com a etnia, o Senhor não está preocupado com cor de pele, o Senhor não está preocupado com o linguajar. O que o Senhor está preocupado é com o homem. Ele veio, ele quer salvar o homem. E ele diz e ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Dizem que é o livro de Hebreus, que é a voadora no queixo, no maxilar do povo judeu, mas não, o livro de Romanos, ele fala do universo do cristianismo e da salvação de Jesus. Ele diz que não há vantagem nenhuma ser judeu, porque Deus julgará e o critério não será a etnia. Ele diz assim: quem retribuirá a cada um segundo o seu procedimento? A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram a glória e honra e incorruptibilidade, mas a ira e a indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulações e angústia virão sobre a alma de um homem que faz o mal, ao judeu primeiro, também ao grego. Ele está dizendo que o importa não são as palavras. E ele coloca, verso 11 do capítulo 2, ele diz assim: porque para Deus, coloca por favor, vamos ler comigo, vamos lá. De novo. Para Deus não há acepção de pessoas. Judeu, brasileiro, flamenguista, não há acepção de pessoa. Para Deus não há acepção de pessoa. Ele está dizendo que todos nós carecemos da glória de Deus. Verso 12, ele diz assim, olha, Paulo está falando para os judeus. Ele diz que para Deus não há acepção de pessoa, então eles que se achavam exclusivistas, agora Paulo está dizendo que é para todo mundo, então não é uma coisa boa de ouvir
para eles. Verso 12: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Vocês estão dizendo que vocês têm a lei, vocês estão dizendo que vocês conhecem a lei, mas aí Paulo está dizendo, todos que pecaram com lei ou sem lei, porque o que a lei fez? A lei me mostrou que é errado, a lei mostra que é errado. Se não tivesse lei, não teria condenação, mas como tem lei, há condenação. E ele diz, o rigor é muito forte. Ele diz que, eu gosto muito de um termo, que eu preguei já sobre isso, algum tempo atrás, e nós ouvimos isso. A irmã Lúcia deve ter ensinado isso para Mariana. Não há pecadinho, nem há pecadão. Quem já falou isso? Não há pecadinho, nem há pecadão. Eu quero dizer para você que há sim. Paulo está dizendo que há rigor. Paulo está dizendo, olha, há rigor sim. Há um rigor muito grande, para Deus, há um peso muito grande daqueles que cometem uma grande ofensa e daqueles que cometem uma pequena ofensa. O que Deus está dizendo que tudo é pecado, mas o rigor é muito grande, a ofensa é muito grande. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês que se acham que vocês estão num patamar superior, eu quero dizer para vocês, desce desse patamar, desce do palco, porque todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus. Agora, eu sou pastor, eu ensino a palavra, eu conheço a palavra, e se eu pratico o erro, o rigor para mim vai ser muito mais do que para o Régio. Porque Deus está falando assim, você ensina e você não vive. Então, meu irmão, é muito fácil se esconder aqui atrás do púlpito e dizer, somos todos iguais. Não, diante do Senhor, a misericórdia do Senhor é muito forte. Eu sou pastor, eu conheço a palavra, eu sei que eu tenho que honrar minha esposa, eu sei que eu não posso cometer alguns delitos. Então, todos nós sabemos, mas como eu ensino, então eu tenho que ter muito mais responsabilidade. É isso que Paulo está dizendo. Vocês, judeus, vocês receberam a lei. E o que vocês fizeram com a lei? O que vocês fizeram? Vocês pisaram. O rigor é muito forte, porque vocês conheceram. Deus escolheu esse povo para que desse povo viesse ser o útero para trazer Jesus a este mundo, a salvação do mundo. Você lembra quando Jesus fala dos lavradores? Existem lavradores que começaram a lavar a terra, e a Bíblia diz que esses lavradores, primeiro o dono da vinha colocou a vinha e arrendou. Aí veio as pessoas que arrendaram a vinha, não pagaram, porque o que é arrendar? Nós aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem noção do que é isso. Mas se você arrenda um restaurante, você usa todo o espaço daquele restaurante, você tem o lucro do restaurante, mas você combina assim, olha, eu vou dar tanto para você do lucro que eu estou calculando que eu vou ter aqui. Porque aquele espaço, aquele mobiliário não é meu, pertence a uma pessoa, eu estou arrendando. Jesus conta a história que um lavrador, ele arrendou o seu campo e deixou lá os trabalhadores. E quando ele sabia que era o dia da colheita, aqueles que plantaram, aqueles que colheram, receberam o dinheiro e botaram no bolso e não pagou o que era devido ao dono Aí ele mandou os seus principais funcionários, seus empregados,
ele mandou lá uma comitiva para receber. O que esses homens fizeram? Eles pegaram aqueles empregados e mataram. Aí, Jesus disse que ele novamente manda, não sei se manda novamente o outro grupo de empregados, e eles matam. E depois ele manda o próprio filho. E quando manda o filho, o que eles fizeram? É o filho. Pegaram o filho e mataram. Jesus contando uma história. A Bíblia diz, acha para mim, Jonatas, aonde é essa história do campo e o lavrador? Aí vou pedir o Felipe, pastor Felipe, para botar. Aí, a Bíblia diz que Jesus, ele diz para ele, os fariseus entenderam de que Jesus estava falando. Eles entenderam, por quê? Jesus estava dizendo assim, eu mandei primeiro os profetas. Quando Jesus vai orar por Jerusalém, ele ora, ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então, ele mandou os profetas, ele mandou os apóstolos, e o que fizeram? Todos os apóstolos foram mortos, os profetas foram mortos. Então, Jesus está dizendo, assim como fizeram. Aí, Jesus, ele diz assim, no final dessa parábola, ele diz que tiraria o campo que tinha sido arrendado, daria a um outro grupo que lhe remetesse os frutos. Aí estava sendo organizado a igreja de Jesus. Então nós nascemos com uma missão. Avisa ali o pastor. Vê no finalzinho, por favor, Marcos 12. No finalzinho ele está dizendo que os fariseus, os saduceus entenderam que quando Jesus estava falando, então eu quero colocar essa parte. Observe, irmãos, que essa história é uma história que Jesus está contando do povo de Israel. Jesus está falando, vocês são esses, o campo não era de vocês, vocês estavam sendo arrendados, mas vocês assumiram a posição de ser agora um povo totalmente exclusivo, e vocês não estão remetendo os frutos. Jesus está dizendo, o evangelho é universal, e Paulo trabalha muito isso. Jesus veio dizer que o evangelho era universal. Promiscuidade. Isso. Sair em outro. Você que está em casa, você viu esse silêncio agora, foi porque o irmão Cícero fez um adendo, dizendo a ida de Paulo ali, porque encontrou uma igreja que estava se desviando da palavra, e Paulo foi muito taxativo, dizendo dos erros e dos equívocos que eles estavam cometendo. Então, só para posicionar você que está em casa, que viu esse silêncio aí, é porque nós estávamos interagindo aqui, não foi nenhum defeito aí no seu áudio, né? Era uma interação aqui. E coloca para mim, olha só,
Obrigado, exatamente isso que eu queria. Lucas 20, verso 19. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão deles naquele tempo, naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra ele dissera esta parábola. Quem que entendeu? Os principais dos sacerdotes. Eles entenderam que a parábola de Lucas 20 era em relação aos judeus. Irmãos, Paulo, eu perguntei até ao Jonas se eu poderia falar essa palavra, que haja visto que o pastor Felipe está aqui, ele não perdoa. Paulo, ele usa um recurso chamado diadribe. Esse recurso, o que é o diadribe? O Jonas falou assim, parece até parece que é uma elucubração. Por quê? O Paulo, ele usa o diadribe porque era um recurso que o autor começava dizendo que teria um inimigo imaginário. Então ele diz assim, portanto, és indesculpável, homens, quando julga quem quer que seja, porque como julgarás os outros a ti mesmo? Bem sabemos, aí verso 3, porque tu, ó homens, que condenas, que praticam, isso na literatura de diadribe, porque se cria um opositor fictício para você lançar as suas ideias e defender as suas ideias. E Paulo, ele usou isso, porque isso era muito comum lá na Grécia, na literatura da Grécia. Era um opositor imaginário, e Paulo usa isso. Alguém que se acha salvo porque é judeu, salvo porque é filho de pastor, salvo porque nasceu, a mãe era da igreja, salvo porque o pai era diácono, salvo porque é filho de Abraão, salvo porque é circuncidado. Então observe, eu trouxe algumas situações do passado, mas situações do presente, que ainda continua, achando que eu estou na igreja, meus filhos nasceram aqui na igreja, e só porque é filho de pastor, pronto, já está salvo. Não, o filho de peixe é peixinho, mas para se tornar filho de Deus, precisa aceitar Jesus. Meu filho, teu filho. Então não é porque nós estamos num ambiente religioso que nós nos tornamos salvos. O que nos faz salvo é confessar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Isso que nos faz salvo. E eles não se achavam isso, porque eles diziam assim, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus fala assim, ora bolas, até das pedras Deus pode suscitar filho Abraão. Então eu não preciso de vocês. Deus pode estalar o dedo e nascer filho de Abraão. Então Jesus estava dizendo que ser filho de Abraão não significava nada, que uma pedra, se Deus quisesse, ele poderia fazer filho de Abraão. Então parece que é uma pessoa acima das demais, privilégio. Não somos pagãos, não somos gentios. E Paulo fala algo muito forte. Agora eu quero usar isso que ele falou em Romanos 3, verso 10, verso 11 e verso 12, eu não sei. Eu quero já começar a partir para o final com essa fala do apóstolo Paulo. Só para exemplificar, fugindo um pouquinho do capítulo 2, Romanos 3, verso 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 até o 18. Vamos lá? Toda a igreja comigo. Como está escrito. Isso é o apóstolo Paulo falando. Falando para quem? Ele está falando para a igreja de Roma que todos os homens estão na condição de pecadores, todos. Então esse capítulo 2, se o capítulo 1 era Paulo falando para os pagãos, o capítulo 2 é ele trabalhando demais nivelando todos como pecadores. Vamos lá, toda a igreja. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então não adianta, não há justo, nenhum sequer. 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e os seus caminhos há destruição e miséria. Não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Perdão, era só o 18. Repete aí o 18 para mim, por favor. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo está falando isso, irmãos, para a igreja que existia na época. E eu acho muito forte quando ele diz que a garganta deles parece um sepulcro. O que é o sepulcro? Quando você vai no cemitério, você vê o São João Batista, então, dá vontade de tirar foto, tem umas esculturas maravilhosas, coisa de primeiro mundo, coisa linda. Então é muito bonito por fora, mas se você abrir, você vai ver o fedor, você vai ver coisas horríveis lá dentro, ossada. Então não é algo bonito de se ver. Jesus estava dizendo, Paulo está falando assim: vocês são igual um sepulcro, bonito por fora, mas dentro é só miséria, derrama a maldade. Eu quero fazer a aplicação. Sempre que eu trago essa palavra, eu gosto sempre de aplicar, encerrar, fazendo a aplicação. E eu quero fazer a aplicação quando o Senhor fala sobre algo muito forte aqui. Verso 17 ele diz: se tu, porém, tu tens por sobrenome judeus e repousa na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruída na lei. Aí Paulo vai estar falando sobre essas pessoas que conhecem a lei, são cegos guiando outros cegos. Conhece a lei, mas não vive a lei. Ensina, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É como se eu viesse aqui, pregasse e falasse para a igreja: é pecado dar calote. E a farmácia, o açougue, eu tenho que dar a volta porque o maior caloteiro de Laranjeira seria eu.
Então, eu prego uma coisa, mas eu não vivo. É como se eu falasse que nós temos que amar as esposas, temos que cuidar, não podemos, e eu maltratasse a minha esposa. Então, ou seja, prego, mas não vivo. É isso que o apóstolo Paulo está condenando. Irmãos, quando nós vemos uma igreja, quando nós vemos pastores, quando nós vemos, nós estamos agindo de maneira que nós falamos, o nosso discurso é muito bonito, mas não vivemos, a luz vermelha tem que acender. Porque não adianta, eu consigo enganar o Felipe, eu consigo enganar a irmã Carminha, mas eu não consigo enganar a Deus. Então, a luz vermelha tem que acender, porque eu não estou aqui para agradar ao homem. Aí o apóstolo Paulo, ele fala, eles batiam no peito dizendo, nós temos a circuncisão. Aí Paulo diz, porque a circuncisão, verso 25, porque a circuncisão não tem valor se praticas a lei, se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Então, a sua circuncisão de nada adianta, porque você é um transgressor da lei. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, o que o capítulo 2 é? Um evangelho autêntico. Nós precisamos desse evangelho, um evangelho autêntico, em que nós não somos bonitos por fora, não agimos externamente e praticamos outra coisa por dentro. O que nós precisamos? Nós precisamos desse evangelho autêntico, nós precisamos ser homens e ser mulheres que realmente o poder de Deus se manifesta em nós. Eu encerro com essa ilustração. Você já tentou aguar ou lavar o seu carro com uma mangueira e de repente a água não sai na mangueira? E você vai ver por que não está saindo água na mangueira se a torneira está aberta. E você vai ver que a mangueira dobrou. A mangueira está com uma sujeira dentro. Ou seja, o Senhor não usa canal obstruído. Para que eu seja bênção, eu tenho que estar conectado na mangueira, mas não pode ter dobra. Eu tenho que jorrar a minha vida. Eu sou convidado a transbordar o amor de Deus. Eu sou convidado a transbordar. As pessoas precisam ver o amor de Deus através da minha vida. As pessoas precisam enxergar, e quando eu chego, eu estou aguando, eu estou levando, eu sou a mangueira conectada na fonte para levar água ao terreno que está seco. Por que as pessoas se prostituem? Por que as pessoas se drogam? Por que as pessoas se suicidam? Por que as pessoas cometem tantas coisas? Porque precisa dessa graça, precisa desse transbordar do amor. Só a igreja pode estar conectado na mangueira para jorrar naqueles que precisam. E como que isso acontece? Na minha casa, no meu condomínio, em qualquer lugar que eu esteja, eu preciso transbordar esse amor. Saindo com o irmão Cícero, não tem um lugar que ele não passe, ele não faz um questionamento com as pessoas dizendo, você já aceitou a Jesus? Jesus já está na sua vida? Em todo lugar que a gente vai, o irmão Cícero questiona, fala sobre Cristo, aquele evangelismo raiz, aquele do passado, que confronta a pessoa. E se nós não tivermos uma vida na presença do Senhor, nós não poderemos fazer isso. O que esse capítulo 2 de Romanos está dizendo? Que todos nós somos indesculpáveis quando nós agimos de outra maneira diante do povo. Eu preciso ser o mesmo, aquele que ora em casa, aquele que esteja aqui na igreja, aquele que está quando eu estou sozinho, eu tenho que ser o mesmo, não pode ter dúvida sobre o meu caráter. Eu sou uma só pessoa,
eu dependo de Jesus. Eu estou sempre conectado à mangueira. Eu sou sempre conectado à fonte. Imagina, Jesus é a torneira. E o Espírito Santo já abriu. E eu sou essa mangueira, essa borracha que leva água às pessoas que necessitam da graça do Senhor. Amém?